Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Iniciamos este encontro com a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, depois de terminarmos o ciclo de Abraão, nós vamos olhar em apenas um vídeo Isaac. Isaac, ele está entre Abraão e Jacó. Esses dois, Abraão e Jacó, têm histórias mais fortes, com mais elementos. Isaac está no meio e tem uma história muito ligada a Abraão e muito ligada a Jacó, mas pouca história própria. Vejamos. Começa que Isaac é filho único, legítimo de Abraão e Sara. Abraão teve mais filhos, mas com Sara somente Isaac. Ele ficou muito famoso por causa do episódio que seu pai, quando ele criança, tenta sacrificá-lo. O que nós já vimos em um vídeo próprio, o sacrifício de Isaac, na história de Abraão. Então ali Isaac, ele é o personagem secundário. O principal é Abraão, que tenta sacrificar seu filho. E Deus chega e fala, opa, sacrifício de criança? Não, nós não aceitamos, não queremos e não pode. E aí, depois na história, Isaac vai crescer, a mãe dele, Sara, vai pedir para que expulse Ismael e Agar, porque estão brincando com Isaac, ela não quer que eles cresçam juntos. E aí, Agar e Ismael são expulsos. E daí, por final, o casamento de Isaac, que também entra na história de Abraão, porque quem toma a iniciativa é Abraão. Ele pega um dos seus criados de confiança, busca alguém da casa de Abraão para casar com Isaac. E aí vem Rebeca, que é estéril. Ele se casa com 40 anos no texto bíblico e por 20 anos não tem filho, ele clama a Deus e vem 2 filhos no ventre de Rebeca. E nisso tem a história de 2 crianças brincando. Gente, se a gente for pensar mesmo, naquele tempo vocês acham que eles tinham condições de saber que tinham gêmeos e que dentro da barriga da mãe eles já estavam um segurando e ao nascer um segura o pé do outro? Não, isso são histórias contadas muito depois para falar que de Abraão e de sua sucessão vários povos saíram. E aqui no caso, os israelitas, que vai ser do filho de Isaac, Jacó, e os edomitas, de Esaú. Então a gente chama isso de etiologia, quando a história é contada muito depois, dando um significado teológico. E aqui nós temos algo importante. Isaac, ele vem como o preferido de Abraão, ele recebe os bens de Abraão. Quando Abraão morre, Ismael está junto com ele, mas cada um já tem a sua parte. E Isaac acaba indo para longe, casa-se com Rebeca. Ele é o único dos patriarcas que não tem o nome modificado, porque Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel e Isaac ficou Isaac. Então ele não tem uma mudança de personalidade no seu nome, porque, como eu disse, a história dele é menor, tanto que nós vamos falar apenas um vídeo sobre ele. E nasce-lhes gêmeos de Rebeca, depois desse pedido que ele faz a Deus, tudo isso com 60 anos de idade. A história de Isaac, ela está parte dentro da história de Abraão e parte dentro da história de Jacó. Isaac tem preferência pelo seu filho Esaú. Esaú é o primogênito e deveria receber todos os bens, como era comum naquela época, porém a mãe prefere Jacó. Ah, mas e Isaac nisso tudo? Ele aparece como alguém ludibriado, onde Jacó tira a primigenitude de Esaú e engana o pai, vestindo-se com uma pele de carneiro. Ah, meu filho, colocando a roupa dele para o pai sentir, porque ele já estava velho e meio cego. Então, nosso amigo Isaac acaba sendo ludibriado. Ele morre com 180 anos e dele vai sair algo importante. Jacó, que vai ter 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Então,
o que temos de importante na história de Isaac? Ele é um dos patriarcas. O segundo, Abraão, Isaac e Jacó. Ele casou com Rebeca, a segunda matriarca. Então nós temos Sara casada com Abraão, Rebeca casada com Isaac e Raquel e Lia casada com Jacó. Então 4 matriarcas com 3 patriarcas, 7, o número perfeito. Muito interessante tudo isso. A Bíblia, ela dá importância, ela fala mais de personagens que tem mais história. Por exemplo, Jacó, ele já está brigando no ventre materno, ele tem uma briga com o irmão, ele compra a progenitude, ele foge, ele tem um problema todo lá com o seu tio, blá blá blá, e tem história. E dele nasce 12 filhos, com as suas 2 mulheres e as 2 concubinas. Outro ponto importante da vida de Isaac, semelhante ao seu pai Abraão, é que ele também falou que a sua esposa era sua irmã. Quando você vai no capítulo 26 de Gênesis, tá assim: houve uma fome na terra, além da primeira fome no tempo de Abraão, e Isaac foi a Gerar, junto a Abimeleque, rei dos filisteus. E a velha lhe apareceu e lhe disse: não desças ao Egito. E aí ele apresenta a esposa dele como irmã. Para quê? Para não ser morto. Naquele tempo, eles tinham uma forma de pensar que qualquer homem que saísse com uma mulher casada atrairia pragas, coisas ruins para a sua vida. Aí alguém falou assim: nossa, se fosse hoje, né, professor? Só que naquele tempo, quando eles descobriam que um homem casado tinha uma mulher bonita, eles matavam o marido para que ela ficasse viúva. Então ela poderia desposar qualquer homem, já que os casamentos eram arranjados e a mulher não tinha esse direito de escolha. E Abraão fez isso por 2 vezes, nós vimos lá atrás. Acontece aqui que não existe a consumação. Abimeleque descobre antes que Isaac era casado com Rebeca e não irmã. E aí despede, e aí vem uma bênção de Deus no capítulo 26, versículo 12. Isaac semeou naquela terra, porque o cara, para poder compensar aquilo lá, o tal de Abimeleque, deixou que ele plantasse, e ele colheu o cêntuplo, não é uma vez mais ou 2 vezes mais, o dobro, ele colheu 100 vezes mais. Como se, sabe, pura intervenção divina, e ele ficou muito rico, já herdando as coisas de Abraão, e se tornou muito rico. Tudo isso é interessante para percebermos bem a história de Isaac. Isaac como o filho da promessa, Isaac como o filho que Abraão tenta fazer por ser o seu legítimo sacrifício da fundação, e Deus intervém. Isaac conseguindo uma mulher de longe de sua parentela, de sua raça. Isaac pedindo a Deus por sua esposa para que ficasse grávida. O nascimento dos seus 2 filhos, um filho dando origem às 12 tribos de Israel, Jacó, e outro aos Edonitas, Esaú. Ele abençoando os seus filhos, e algo que marca: ele não teve seu nome mudado, como Abrão para Abraão e Jacó para Israel, porque a história dele está entre esses 2 personagens, Abraão e Jacó. Então ele fica um pouco como que abafado, mas nem por isso deixa de ser citado no Novo Testamento várias vezes, no Antigo Testamento várias vezes, de ter a sua importância entre os pais de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. E isso vai ser repetido muitas vezes. Deus vai falar assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, dos seus antepassados. Que legal essa história de Isaac, curtinha. E nós vamos continuar a vê-la na história de Jacó. Paz e bem a todos e a todas.